Bom dia, invencíveis. Uma hora você conhece uma pessoa e você mantém um relacionamento com essa pessoa. Você ou vai morar junto, ou ter uma relação mais íntima. De uma hora para outra, essa pessoa se descontrola de uma tal maneira que você acha que está convivendo com o Mr. Hyde e que tinha conhecido o Dr. Jekyll, daquele conto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o monstro e o médico. E aí? Como lidar? Aí você acha que foi um surto. Mais para frente, de uma hora para outra, de novo, o mesmo desequilíbrio, tipo um vulcão que destrói tudo. Daqui a pouco, normaliza. E daqui, de novo. Aí você fala, vamos procurar um tratamento, o que está vendo com você? Aí você descobre, no psiquiatra, no psicólogo, no psicanalista, que a pessoa tem um transtorno borderline, que nem ela sabia que ela tinha. Muitas vezes falavam, não, ela é gente boa, mas às vezes ela perde a cabeça. Às vezes ela se descontrola, mas depois é gente boa. Alguma coisa acontece. Aí você começa a observar alguns comportamentos compulsivos de compra, de gastos, de sexo, de alimentação, até de direção. É uma pessoa que fica constantemente na ansiedade. Uma pessoa que tem uma instabilidade emocional, que você começa a observar uma certa irritabilidade. Às vezes um distanciamento, mas uma irritabilidade. Aí daqui a pouco, ele explode ou ela explode, você não sabe como que isso acontece. Aí, o psicanalista, o psicólogo ou o psiquiatra vai explicar para você. Geralmente essas pessoas, elas sofrem uma ruptura muito grande. Elas sofrem um abandono muito grande. Ou uma descontinuidade muito grande. Quando crianças na infância, elas são tiradas muito precocemente do objeto, do ambiente dela, que é justamente a mãe, e elas vão para um outro lugar em que elas acabam se despersonalizando, elas não sabem quem elas são, não tem referência, e mesmo que seja acolhido num lar com amor, com atenção, elas se sentem fora do contexto, elas não se encaixam dentro desse contexto e elas crescem sem saber quem são elas, se despersonalizam. Ou durante a vida elas sofrem um abandono abrupto, sem entenderem. Vamos entender quais são os gatilhos que acontecem dentro da cabeça da gente. E geralmente essas tomadas desse transtorno de personalidade borderline, eles são dados esses gatilhos quando a pessoa está frustrada pela falta que ela acha de desamparo, de desamor, de desatenção. Quando elas começam a se sentir abandonadas, quando elas começam a achar que elas não estão sendo amadas, isso dispara um gatilho nelas. E elas saem dessa linha, da nossa normalidade, porque a nossa normalidade não é a normalidade deles. A normalidade deles é justamente essa coisa intensa, interna,
que acaba explodindo para fora. Esse vulcão, que muitas vezes você pode passar perto do vulcão, achar que ele está inativo, mas dentro dele ele está ebulindo de uma tal maneira que esse grito, esse temperamento, essa mudança totalmente de humor vai se dar justamente quando ele se sente abandonado, não se sente amado, e aquilo explode. E pode demorar um tempo. Muitos acabam se machucando, se mutilando para poder também sentir dor. E muitas vezes essa dor, por incrível que pareça, faz com que eles voltem à realidade. E aí eles voltam à realidade. Até o próximo estágio, o próximo momento em que eles se sentirem abandonados, se sentirem não amados, não se sentirem acolhidos. E dispara o gatilho, esse gatilho do abandono. Aí você fica se perguntando como é que vai acontecer com essa relação, porque muitas vezes a pessoa é uma pessoa ótima. O Winnicott, ele foi um pediatra e psicanalista que começou a trabalhar com os borderlines. E ele tinha uma paciente que ele já sabia, porque o borderline, ele tenta toda hora lhe intimidar. Ele trabalha com o seu limite até onde você suporta estar com ele. E teve uma hora que essa paciente quebrou o consultório do Winnicott. O Winnicott já imaginava, já esperava alguma coisa dessa maneira. Ela foi embora, ele deixou ela embora, ele trancou a porta e deixou o consultório quebrado conforme ela tinha deixado. Tempos depois ela volta e ela fala: ué, você não arrumou o consultório? Ele falou: não, nós vamos trabalhar em cima da bagunça. Que pelo jeito é dessa bagunça que você está acostumado. E ela levou um susto. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa paciente dele acabou virando uma psicanalista com vários livros lançados. E essa história está num desses livros. E como é que você trata uma pessoa dessa? Os dois se tratam. Quem está junto, a família que está junto e a pessoa. Porque você vai ter que conviver com uma pessoa dessa, se ela for da sua família, com uma pessoa dessa, se ela for uma pessoa querida, amada sua. E você vai ter que ensiná-lo e ele poder compreender, a conviver no caos que ele vive. E você tentar mostrar que dentro do caos dele, ele pode viver numa normalidade. O psicanalista vai tentar trazer essa vida pregressa dele, saber quais foram os momentos que deixaram essa angústia, esse desamor, essa frustração, trazer isso à tona, para ele começar a trabalhar e compreender isso e jogar para fora isso. O psicólogo vai começar a trabalhar o comportamento dele, às vezes em TCC, para justamente poder coordenar e ele poder saber lidar com esses comportamentos. E o psiquiatra acaba entrando com um antidepressivo, muitas vezes um Venvance, que é para poder normalizar, porque ele tem picos de ansiedade. E muito. Se você conhece uma pessoa que tem um comportamento desse, estenda a mão, converse, leve para um psiquiatra, ou para um psicólogo, ou para um psicanalista, porque você pode estar salvando uma vida e muitas vezes ela está do seu lado. Tenha um bom dia.